Oi, gente, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. E aí a gente está aqui nesse dia 15 de outubro, nesse sábado de sol, com uma pessoa lançando essa pergunta, né? O que é justo? O que a gente está fazendo aqui no Rio Coffee Nation, né? E para provocar um pensamento, a gente tem aqui foto de laranja no evento de café, foto de café, o casal ali, produtoras de café, questões de valores ali colocada na foto. Queria estar passando para vocês, enquanto a gente pensa no que é justo, o que essas imagens fazem a gente pensar. Quando a gente olha essa produtora com essa indumentária, quando a gente olha essa mulher maravilhosa, que é uma produtora do Espírito Santo, né, orgulhosa com um café na sua mãozinha. Quando a gente olha esse casal aí destinado, né, ao tratamento do café, um casal com mais experiência, isso tem a ver com justiça, tem a ver com o Rio Coffee Nation, tem a ver com os valores da gente. E a laranja? Laranja e café dá certo, gente? Olha que tem drinks maravilhosos de laranja com café. O povo que está aqui, que conhece, quem não conhece, vale experimentar, né? Mas a gente veio falar aqui, e aqui o nosso protagonista, né? Queria que vocês olhassem com muita atenção o detalhe das mãos de um produtor de café. Todas as fotos aqui, exceto aquela da pessoa com uma indumentária, são fotos tiradas, né, registros de brasileiros, de produtores de cafés, tá, aqui no Brasil. Gente que tem história, que a gente sabe nome, identidade, CPF. Gente que tem mão marcada pelo trabalho lindo que eles fazem para que esse café maravilhoso que a gente está degustando aí, né, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de outros estados, cafés orgânicos, certificados ou não, esses cafés todos passaram por mãos como essas, cada uma com uma história. E a gente responde de cara que para a gente o que é justo, que o futuro é justo. Mas o futuro é justo? Por que a gente está trazendo essa afirmação aqui para vocês? Primeiro eu quero me apresentar, né? Como o Fred falou, meu nome é Márcia Manhães, eu trabalho na CLAC e no sistema Fairtrade. E antes da gente falar do que é justo, a gente apresenta a CLAC, que é uma coordenadora latino-americana do Caribe de pequenos produtores e produtoras, trabalhadores e trabalhadores. A nossa missão é de representar e promover os interesses, o empoderamento e o desenvolvimento dos membros de cooperativas e comunidades. Veja bem, missão, promover os interesses, promover o empoderamento, tá? Promover o desenvolvimento de comunidades. É a nossa missão. A gente trabalha para que esses pequenos produtores e produtoras possam estar trazendo para o mercado os seus produtos, né? A gente constrói aliança, porque sem aliança a gente não é nada, né? E eu vejo aqui alguns nomes, né? Algumas figuras que se destacam nessa caminhada do turismo e da agricultura, da geração de negócios, né? A gente tem aqui a Fazenda São Luís da Boa Sorte, né? Com o Nestor e com a Liliana. A gente tem aqui a Josefina. Eu vi nascer o café orgânico com uma mega empreendedora no Vale do Café, entendeu? Um café orgânico de qualidade, e a gente não faz nada disso se não fizer alianças. Quer seja entre instituições, né? Quer seja entre pessoas e entre parceiros. Porque a gente vai falar aqui de um princípio, de uma marca que vai retroalimentar uma cadeia de produtores e produtoras, de marcas que busquem um posicionamento no mercado diferenciado. A gente fala em produção sustentável, em melhora em qualidade de produtos, que não adianta botar uma foto bonita daquela mão que tem história, não é? Se o café não for de qualidade, ou colocar a foto de uma laranja que não tenha qualidade, ou qualquer outro produto. Esse consumidor, ele quer... Aqui vocês estão degustando esses cafés, com certeza conhecendo algumas histórias e percebendo, sentindo a qualidade desses produtos, né? E é uma organização que fortalece a resiliência e a inclusão de mulheres e jovens. Se a gente não for resiliente hoje na nossa vida pessoal, profissional, não é? A gente entender que enverga, mas não quebra, a gente não
o mercado, especialmente esse mercado agora de pós-pandemia. E inclusão genuinamente respeitando a essência da palavra, de mulheres e jovens. Para a gente conseguir uma foto dessa, com um sorriso, né, com essa plantação linda, a gente tem um caminho a percorrer. Né? Só mostrando, ninguém faz isso sem trabalhar uma estrutura política grande, né? A gente trabalha a nível internacional, a gente trabalha com café, banana, açúcar, cacau, mel, frutas frescas e quinoa. A gente trabalha com laranja, a gente trabalha com rede de trabalhadores. A gente tem uma estrutura também de um conselho de diretores que deliberam, escutam e brigam pela colocação de um produto diferenciado no mercado para beneficiar os trabalhadores. E a gente tem, gente, coordenadoras nacionais de comércio justo. A gente tem a representatividade. Como é que você quer trabalhar com um pequeno produtor, com um produtor certificado, se você não fala com eles? A gente tem o privilégio de estar aqui, ter o Renato, que hoje é o presidente da BRFE, o Renato, além de ser presidente da Cafesul, que representa esses produtores, é um dos 15 representantes desses produtores junto ao board da CLAC. Porque a gente escuta, a gente vai a campo para a gente poder construir e promover uma realidade melhor. Não vou me alongar para vocês entenderem que é negócio, temos uma diretoria executiva e eu chamo a atenção aqui para a direção comercial nova. Veja bem, há toda uma questão do apelo à equidade de gênero, enfim, ao respeito ao meio ambiente, mas há um foco em geração de negócios, transformação de vidas, né? Como é que fica a Fazenda Aliança se ela não movimentar o turismo, não vender o café orgânico dela? São Luís da Boa Sorte, uma referência com tantas iniciativas, projetos sociais, faz o quê se não movimentar, se não colocar os seus produtos no mercado, se não mexer com o turismo e com a mudança de cultura de um consumidor? A gente está aqui, na verdade, a gente já existe. Opa, tem Fairtrade. Alguém já ouviu falar no Fairtrade aqui? Uma? Mais alguém? 2 pessoas. Que bom, vocês estão com Fairtrade. Vocês estão confirmando um estudo de mercado que a gente fez. A gente não tem uma quantidade muito grande que conhece, a gente tem algumas pessoas que ouviram falar, mas que não sabem ao certo o que é, porque a gente está apresentando uma nova marca aqui no Brasil. Esses produtores já existem hoje em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Bahia, Rio Grande do Sul, Rondônia, Pernambuco e Piauí. Tá? Então, já tem produto Fairtrade. Talvez até vocês cheguem a consumir em algum estado e não saibam, porque ele não tem ainda o selo para ser apresentado no mercado. Aliás, ele não tinha, porque a gente iniciou esse processo. E falando assim, como é que a gente pode falar se o futuro é justo, mas baseado em quê? O que a gente faz para esse futuro ser justo? Não nasce do nada. Né? O Oswaldo não vai plantar café, laranja, seja lá o que for, se ele não tiver acompanhamento. A cooperativa não é construída, não sobrevive sem isso. Então, a gente trabalha em várias linhas que são prioridades para a gente. A gente pensa em câmbio climático, inclusão de jovens e mulheres, na questão da linha sucessória, em direitos trabalhistas, direitos humanos, em soberania alimentar, em assessoria com relação aos estándares de gênero, especialmente, e outros. E a gente pensa em assessoria comercial. Muita gente boa está colocando o seu produto no mercado e não sabe como forma o preço desse produto em qualquer segmento. Quer seja no segmento alimentício, quer seja na indústria de moda, de artesanato. Então, isso aí faz parte do nosso papel. Será que eu desliguei? Não. E aí, o que tem a ver essa nossa proposta com o Rio Coffee Nation e tudo que está acontecendo? Né? Primeiro, a gente tem uma realidade que não é só para o café, que não é só para a indústria da moda, é uma realidade que está aí batendo na porta da gente. E se a gente não se preocupar com a gente, tem nossos filhos e netos que eu acho que também chamam a atenção desse mundo que a gente está criando. Primeiro, com relação a esse nosso setor, a pandemia aumentou os custos de produção. É fato, é inegável. E está transformando o mercado.
A gente tem a questão do câmbio climático. Basta a gente ligar a televisão e verificar o que está acontecendo em termos de mudança climática. São as chuvas, é a seca, tem gente morrendo, gente perdendo casa. Isso é um resultado de um processo que já vem há muito tempo. As organizações, em geral, elas têm um pessoal um pouquinho mais experiente, né? Então, que tem que ser preservado, mas não se pensa em preparar os jovens ou a linha sucessória. Então, o café que você está degustando aqui, que você acha o máximo, tem um grande risco dessa cooperativa, desse produtor, não estar pensando o que vai suceder. Ou melhor, não ter condições de preparar essa sucessão, não ter argumentos para conversar com esses filhos e netos do porquê seria importante que eles seguissem nessa linha. A gente tem a crescente concorrência do mercado, isso aí é inegável. A gente tem que desenvolver estratégias para conseguir novos mercados. E esses compradores não são os compradores de um ano atrás, não são de 2 anos atrás. São compradores que querem o quê? Velocidade no compartilhamento de informações. E a gente, muitas vezes, como produtor ou como a empresa que comercializa, não pode acessar isso com tanta força, com tanta rapidez como o mercado pede. E daí a gente está vindo para cá, a CLAC, Fairtrade, a gente quer dar mais uma chance para esses produtores e produtoras. A gente, ao invés de vender para o mercado norte, esse café que vai ser vendido aqui, ele está sendo vendido já para a Europa, Estados Unidos, há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, a marca Fairtrade na Alemanha, ela demorou aproximadamente 30 anos para ser reconhecida. A gente tem certeza que não vai demorar esse tempo todo aqui, porque a gente tem a experiência, o aprendizado, e a gente tem uma história do movimento de comércio justo por trás dessa marca. E a gente quer o quê? Que esse produtor, ele não fique preso a uma venda, a uma exportação. Ele continue exportando muito, fazendo bonito lá fora, mas também sendo conhecido aqui no Brasil. Então, vocês vão ter oportunidade, inclusive, de ver aqui, se vocês passarem no stand da Café Sul, já uma pequena amostra dos cafés licenciados que estão chegando nesse mercado, com todo o diferencial de história, de certificação e de qualidade. O futuro é justo, porque essa ação toda, ela vem de um estudo muito grande, de mais de anos de um sistema, que o ponto alto que eu trago para cá é fazer um piloto no Brasil. A gente é cobaia no bom sentido, porque ninguém acordou numa bela tarde e falou: acho que vai ser legal colocar o Fairtrade no Brasil. Não. Essa é uma decisão tomada por um sistema. E aqui no Brasil, a gente tomou alguns cuidados muito importantes para fazer isso, né? A gente queria entender esse mercado para saber, será que vai dar ruim ou vai dar bom trazer o Fairtrade para o Brasil? A gente tem dados, a gente conhece o mercado? A gente não tinha. A gente não tinha nem perguntas. A gente não sabia o que perguntar. E a gente sentou, parou e reconheceu que a gente pensava que sabia a resposta a algumas perguntas, mas viu que não sabia. E a gente foi perguntar. A gente foi perguntar e foi procurar, né, na verdade, uma empresa, uma multinacional, que fizesse um estudo para a gente de mercado, para saber, dá certo? Eu tenho um mercado consumidor? Essas pessoas realmente, depois da pandemia, durante, mudaram de opinião? Esse negócio de meio ambiente, de inclusão, sustentabilidade, tem valor? As pessoas estão procurando qualidade? O Brasil é um país imenso. Por onde eu vou começar? E a gente fez um estudo de mercado, e é interessante quando a gente olha aqui algumas marcas que apelam, por exemplo, para a sustentabilidade, para a valorização do pequeno produtor. A gente tem informações para dividir com essas grandes marcas também. Porque à medida que você entre no mercado e você procure um produto sustentável, você está procurando um produto que pode ser orgânico, um produto que respeite as normas com relação ao meio ambiente, um produto certificado. Então, você leva para o consumidor uma mudança de mentalidade, para que a ficha dele caia, que inclusive os valores dele também mudaram com relação a isso. Josefina, para vocês, super importante, eu trouxe aqui uma pequena amostra, porque o tempo é curto, tá? Com relação ao estudo de mercado. Uma das informações que a gente obteve é que
a certificação de orgânicos é a mais conhecida entre os respondentes, seguidas do Fairtrade. E aí eu lembro, compartilhando, né, eu tive a honra de ser consultora do Sebrae, que foi um projeto que atuou na região, e eu e Josefina brigamos muito, um bom combate, né? Porque a gente estava com muito receio de plantar orgânico. A gente contratou o Flávio Borém, um expert que não detinha esse conhecimento, mas aí teve uma mulher com garra, empreendedora, cheia de convicção, que falou: Márcia, aqui não, vai ter que ter orgânico. E tem orgânico, o café está lá para vocês experimentarem, né? É importante a gente colocar esse mercado aqui, está apontando para o orgânico. E, em segundo lugar, o Fairtrade, que a gente está trazendo para cá, que a gente quer levar para esse consumidor para conhecer o que realmente significa ser um produto certificado Fairtrade. Outro ponto importante para as marcas em geral, para a nossa, para a sua, para a do outro, a maioria dos entrevistados passou a valorizar mais o posicionamento ético com a Covid. Se vocês olharem aqui, essa faixa laranja, que é a mais alta, é a faixa daqueles que falaram assim: beleza, não me importo, fica na mesma. Só que você somando a coluna azul daqueles que valorizaram um pouco mais os produtos éticos e a roxa, lilás, que valorizaram muito mais, você tem um somatório maior. Então, que bom, né? Depois desse pesadelo da pandemia, a gente também está olhando para outro mercado consumidor, onde as pessoas, além de querer qualidade e preço, elas querem saber se o produto realmente tem um diferencial, a quem está beneficiando, como é que é revertido esse recurso financeiro pelo produto, né? Então, tem benfeitoria para a comunidade. Um dos diferenciais da gente, tá? Da marca Fairtrade, do processo todo de certificação, você trabalha com preço mínimo e você trabalha também com prêmio, tá? E para vocês terem uma ideia, quando você compra lá no espaço da Café Sul um café Fairtrade, do outro lado, lá no Espírito Santo, em Muqui, você tem o João, a Márcia, a Maria e o Pedro, que compõem uma cooperativa que decide, delibera, discute projeto e tem um valor desse recurso que é reverberado para a própria cooperativa. Então, lá o José, o Pedro de Muqui, ele recebe um valor, a cooperativa recebe, eles sentam, deliberam e fazem projetos ligados ao meio ambiente, à sustentabilidade, pagam aulas de inglês para que eles possam, eles mesmos, se colocarem no mercado internacional e por aí vai. Seriam umas 2 horas para falar da aplicação do Fairtrade. É só para falar em termos de diferencial. E esse mercado está olhando para isso. Outra coisa, o povo está disposto a pagar mais. E a nossa pesquisa, ela foi ligada, a gente priorizou, que a gente tem um leque de produtos, ao segmento do café, vinho e sucos, tá? Dentre esses 3 elementos, não que a gente não vá trazer produtos, como eu falei no início, licenciados no Brasil. A gente quer ter um grande portfólio, né? Mas a gente procurou conhecer melhor esse mercado. Agora, dos 3, 74,1% dos consumidores de café, 74,1% desses consumidores, eles afirmam que estariam dispostos a pagar um preço mais alto por produtos que têm um rótulo, tá, de posicionamento ético. Então, foram 300 respondentes na região Sudeste, nos 4 estados, pesquisados pela Euromonitor, que é uma empresa de reconhecimento internacional. E a gente sabe que tem que ter isso, né? Para que a gente mesmo brasileiro possa ouvir, para que a gente possa mostrar na América Latina, Caribe, na Europa, o porquê que vale a pena trabalhar no Brasil. O porquê que vale a pena falar de mercado sul-sul e ter esse selo aqui, né? Esse aí faz menção àquilo que eu expliquei. Queria trazer para vocês... Que horas são, hein? Muito obrigada. Acelera. Vamos lá. Algumas coisas aqui que a Euromonitor ouviu, compartilhou com a gente, né? E eu conversava com alguns parceiros aqui de caminhada nesse setor. Há uma tendência forte, né, de se criar a denominação de origem, como acontece com o queijo da canastra, champanhe da França e outros, né? Então, quando você fala em denominação de origem, aí tem muito para a gente tratar,
mas em linhas muito gerais você está falando de um futuro que é justo quando você valoriza a origem do produto, quando você valoriza território, entendeu? Quando você valoriza a história do produto, você valoriza a qualidade. Então, outro ponto muito importante me chamou a atenção, eu não consegui andar muito ainda aqui, a questão do capricho nas embalagens e do cuidado com elas, né? É importante que, além da questão estética da embalagem, que ela chame atenção com relação ao conceito de sustentabilidade. Se possível, a logística reversa. Então, esse consumidor que quer isso tudo, ele olha, eu não vou colocar meu produto de qualquer maneira, porque eu também, como consumidora, eu posso saber da história da fazenda, da cooperativa e tal, mas eu consumo também. Vocês observem que tem um estudo feito nas gôndolas do supermercado, com certeza Fred aqui, Martina, para colocar a estrutura do evento, tudo é pensado em como a gente pode atrair melhor e mostrar o que a gente tem melhor do produto, né? Sustentabilidade ambiental, né? Quer seja por questões de consciência, quer seja porque a gente está vendo que deu ruim para a humanidade, né? Vocês vejam bem que tem uma mudança aí muito grande, né, com relação à sustentabilidade ambiental. O que eu estou fazendo com esse mundo? Né? Como é que eu cuido da minha fazenda, da minha plantação? Como é que a minha cooperativa ela administra todos os insumos que são utilizados? Quais são os insumos que eu utilizo naquela plantação de qualquer produto, né? Então, e eles destacaram aqui a questão de sustentabilidade, e rastreabilidade. Eu quero saber de onde o produto vem, qual foi o caminho que ele percorreu e qual a segurança que ele me dá. A gente está vendo, na verdade, oportunidades nesse mundo aí pós-Covid, oportunidades de mostrar uma marca que tenha diferença, oportunidade, a gente no estudo de mercado, a gente falou assim para o Euromonitor, a gente quer conhecer os players do mercado, a gente quer saber quem pode competir e ou se aliar a gente. O Fairtrade é uma marca que vem com tanto princípio que uma das nossas intenções, obviamente, de gerar negócios para essas cooperativas que são licenciadas e tal, é mexer com uma cultura. O Fairtrade traz um movimento de mudança de cultura. Então, presenciar o aumento do consumo dos produtos orgânicos, dos produtos sustentáveis, chegar aqui no Zona Sul e ver um espaço dedicado a essas questões, a marca Fairtrade, a questão dos orgânicos, a questão também dos cafés de qualidade, a questão do respeito ao trabalho infantil, a questão do respeito da inserção da mulher. A gente observa, inclusive, gente, na constituição das cooperativas, que é muito fácil falar, né? Vamos inserir a mulher. Você vai para uma reunião com 8 homens, uma mulher, se você espirrar, já te olham assim. Infelizmente, melhorou muito, né? Tem aqui algumas mulheres que são líderes, que eu imagino muito, que eu admiro muito. Melhorou muito, era pior sim, mas falta muito. E em qualquer meio, quer seja com relação às executivas, quer seja com relação à composição dos conselhos diretivos de cooperativas. Então, a gente na CLAC, no Fairtrade, na BR Fair, a gente está tentando muito, muito aqui. Eu vejo uma especial atenção do Renato, como presidente dessa coordenadora que representa os produtores, inserir mulher. Inserir mulher, não inserir mulher, veja bem, a gente insere, na verdade, dons, né? Mulher ou homem tem os seus dons, mas é importante que a gente não tenha um preconceito, como é importante a gente ouvir aquele que já tem mais experiência, aliado àquela que está chegando agora. Tantas jovens nessas cooperativas, tem um material muito interessante, né? Histórias de mulheres, baristas de 16 anos, cujo pai é produtor, tem a Sara na Copfam, cuja a mãe é produtora, ela é produtora e barista, e você pergunta para ela o que é comércio justo, o que é inserção, ela dá aula. Ela dá aula, porque isso é trabalhar empoderamento, né? Espero muito que no próximo ano a gente esteja aqui, uma presença mais ainda marcante, mas eu acho que mais que isso, trazendo café licenciado, né? Digo, em termos quantitativos, de cafés licenciados, e vocês vão ter o prazer de conversar com essas pessoas, como tem agora, de chegar lá na Café Sul e falar
com cooperados que vão falar que história é essa de pó de mulheres. Mas olha, só um spoiler, aguardem domingo. Domingo a gente vai ter uma super fala sobre as mulheres, sobre a sua história aí, tá? Falando sobre o grupo Pó de Mulheres, tá? Eu vou me conter para não falar muito sobre o tema. Hã? Ah, Renato quer dar um spoiler? Vem uma gerente da cooperativa da Café Sul, entendeu? Que está aqui, por favor, queira levantar. Na Tércia, entendeu? Olha, vocês vão aplaudir com muito mais força amanhã, viu? Porque, olha só, é um papo assim, a gente não está... O PowerPoint é só um instrumento, tá? Quando a gente fala na Tércia, Renato, nossa proposta, os nossos gestores aqui no Brasil, em qualquer país da América Latina, eles conhecem produtor e produtora com nome, identidade, CPF pelo olhar. E eu adoro, né? Agora parou a pandemia, espero, a gente voltou a viajar. E não tem como trabalhar sem estar com essas pessoas, né? Que com o olhar eu já descobri tanta coisa nos meus trabalhos, sou muito grata a isso. Mas, enfim, a gente está vendo aqui um leque de oportunidades para que esses jovens, essas mulheres, essas pessoas com mais experiência tenham realmente uma mudança de vida e uma opção de não vender. Vender para a Alemanha é muito bom, tá? Não sou contra, não. Muito pelo contrário, né, Renato? Ixi! Mas a gente quer vender aqui. A gente quer... Quando vocês vão, por exemplo... Quem conhece Ben & Jerry's? Sorvete? Sim. Vocês sabiam que ele é fair trade? Sabia? Porque eu confesso que eu, antes de trabalhar, eu não sabia. E falei isso com o povo do Ben & Jerry's, que a gente está negociando, que é um povo maravilhoso. E falava assim... E a gente está negociando por quê? Porque a gente tem uma pessoa aqui que conhece a certificação e conhece o sorvete, né? Mas, por exemplo, uma empresa como o Ben & Jerry's está negociando com a gente essa parceria, está muito interessada na divulgação dessa marca aqui. Porque, além de comprar o sorvete por N motivos, você vai comprar porque não só porque eles têm a linha vegana, é pelo benefício que ele gera para tanta comunidade, tá? E pelo trabalho social que essa marca gera. E aí, depois, quem quiser o meu cartão, agora é uma propaganda... Gente, isso aí foi a primeira aula que eu tive quando eu comecei a trabalhar, tive o privilégio há 2 anos e pouco. Ouvi dos produtores que o Renato, a equipe dele indicou. Olha só, tem que ter marketing. É claro que tem que ter marketing. E a gente está na construção disso também. Então, vamos divulgar oportunidades. A gente está no site da CLAC, eu posso mandar o link. A gente está com o TDR, que a gente chama, que é um edital para a gente contratar a empresa especializada para fazer um plano de comunicação e marketing específico para essa apresentação, para esse futuro lançamento no Brasil e fazer o website do projeto. E a gente quer dar chance, inclusive para os pequenos empreendedores que tenham expertise e tal, que queiram colaborar e sonhar junto com a gente. Porque para ver isso tudo acontecer, a gente precisa, além dos instrumentos da CLAC, o Mercado Sul-Sul, o lançamento da marca do Brasil, vai ter toda uma estratégia diferenciada de comunicação e marketing. Rapidamente aqui, depois também a gente entra em contato. Você tem o website da CLAC, você tem, perdoe alguns termos ainda em espanhol, a gente tem toda uma... Só que é tão importante o Mercado Sul-Sul, que a gente sabe que o país é um desafio, a gente começa pela região sudeste, que a gente está investindo na questão de uma comunicação específica para esse mercado. Bom, aqui a gente está falando de trazer uma marca, né? Trazer uma marca, fazer essa marca conhecida e parceira dos brasileiros. Porque a ideia é, cara, você consome fair trade? Ah, eu consumo. Você tem noção do que? Não consome ainda não? Você viu aquele selo ali? Qual a diferença daquele selo? Porque a gente sabe que não tem propaganda melhor do que a verdade, né? Do que você chegar a conversar com o produtor, você ter números, você conhecer projetos, né? E você tendo produto de qualidade, que tem um prêmio que... As cooperativas ainda fazem projetos próprios. Um projeto que inclui mulher, que tem mulheres como presidente, mulheres que estão lá no dia a dia, tem jovens, entendeu? Ou seja, você compra um produto certificado. Isso não é só o achômetro, tá? É um termo muito técnico. A gente tem aqui, eu mostrei em uma das fases da apresentação, 9 estados com produtos certificados. O que é isso?
tem auditoria, tem a Flocert. Então, não vou auditar a cooperativa dos Costas porque eu gosto do presidente de lá. Não, eu tenho uma auditoria que é contratada para isso, tá? E, enfim, se não tiver dentro dos padrões, não é certificado. Então, só pode ser vendido, licenciado, ter selo, às cooperativas certificadas, tá? Então, a gente, com muito prazer, a gente conversava muito com o Fred e com a Martina, a gente tem certeza e está vendo o sucesso desse evento, da maneira como ele foi estruturado. E é com muita honra que a gente está aqui, que é o primeiro evento que a gente está trazendo, né, numa mostra especial, o café, tá? O café que foi certificado, que já está com selo. É uma pequena produção, é uma mostra do que vocês vão ver aqui no Brasil. Porque a gente está fazendo uma apresentação da marca. A gente tem uma estratégia para fazer o lançamento da marca. Então, daqui a um ano, vocês vão lembrar assim, gente, eu ouvi falar desse negócio, desse fair trade, e não é que está no mercado, vocês vão reconhecer essa marca aqui. Então, com muito prazer, a gente tem o Café Casario, tem o Café Pó de Mulheres aqui, e tem o Café São Patrick, da região vulcânica também, todos eles certificados, ou seja, podendo ser comercializados aqui como fair trade. Isso é o início de um caminho muito longo, que vai envolver café, vai envolver suco de laranja, vai envolver vinho, vai envolver ações de mercado, enfim, mas que veio para ficar. Eu não tenho dúvida de que na Alemanha está tão forte há 30 anos, Estados Unidos e Europa, porque as pessoas já testaram, verificaram e entendem a mensagem desse movimento. Quando você fala num movimento estruturado de anos, você tem uma história, né? E a gente fica com muito prazer de estar aqui pela questão a pegada de mudança cultural que esse evento tem. Esse evento, ele traz aqui a mesa de discussões, ele traz os cases, ele traz produtos, e a gente está feliz, Fred, obrigada por estar aqui apresentando o Fair Trade no Brasil, no primeiro evento do Rio de Janeiro que a gente está, né? E aí, eu trouxe uma frase, essa aqui também é de uma cooperativa que a gente tem de plantação de laranja, para fechar a história mais do café, né? Que fala, é uma frase do Caio Abreu. Ele pergunta assim: o que a gente vira quando vai embora da vida de alguém? O Senhor respondeu: uns viram pó, outros caem igual estrela do céu, e outros só viram a esquina. E tem aqueles que nunca vão embora. Não? E onde eles ficam, Senhor? Lá na lembrança. Então, a gente quer que o Fair Trade fique na lembrança de vocês, que vocês ajudem a tantas comunidades, tantas cooperativas a mudarem suas vidas, que vocês tenham acesso a produtos com qualidade, que impactam efetivamente na mudança desse mundo para um mundo melhor. Esse é o meu contato, tenho o meu cartão, e muito obrigada, gratidão a vocês pelo seu tempo.